Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e vim apresentar o Passando a Limpo para falarmos rapidinho de tudo que rolou nessa semana na NHL. O Passando a Limpo é um quadro do Tic Tac Go, portal que traz todas as atualizações sobre as melhores ligas de hóquei no gelo de um jeito dinâmico, fluido e divertido. Siga a gente no Twitter, Instagram, YouTube, TikTok e Blue Sky, só procurar por @TicTacGo. Se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar a manter o Tic Tac Go no ar, considere fazer parte do nosso Apoia-se. Acesse apoia.se/TicTacGo e escolha a recompensa que cabe no seu bolso. O link também vai estar disponível na descrição do episódio. A partir de R$2, podemos continuar trazendo análises, debates e os melhores conteúdos para você que ama o mundo do hóquei no gelo, assim como nós. Se não puder, não tem problema, apenas compartilhe o TTG com seus amigos e muito obrigado pelo seu apoio. Agora, sobe no nosso Zamboninho e vamos dar uma limpada no gelo e ver tudo o que aconteceu na 10ª semana da temporada 24-25 da NHL. Notícias. O teto salarial da NHL está projetado para subir para $92,4 milhões na próxima temporada, com potencial de subir para um pouco mais, dependendo de uma possível negociação entre a Liga e a Associação de Jogadores da NHL, disse o comissário da NHL Gary Bettman na terça-feira. O teto salarial dessa temporada é de $88 milhões. Bettman informou no final da reunião de 2 dias do Conselho de Governadores da NHL no El Palm Beach Resort e Spa, com o vice-comissário da NHL Bill Daly. Ele também disse que a liga está atualmente projetando $6,6 bilhões em receitas para essa temporada. O proprietário do Utah Hockey Club, Ryan Smith, e o presidente de operações de hockey, Chris Armstrong, se reuniram com Gary Bettman, comissário da NHL, e Brian Jennings, vice-presidente executivo sênior de marketing e diretor de marca da liga, durante o Conselho de Governadores da NHL. A liga estabeleceu a nova franquia em 18 de abril, dando a Utah cerca de 5 meses antes de seu training camp inaugural e cerca de 17 meses antes de seu segundo ano para trabalhar no processo de identidade da marca e relançar as mercadorias do time. Por enquanto, Utah decidiu usar uma identidade de marca temporária nessa temporada, enquanto desenvolve uma permanente. O prazo está aproximando para decisões sobre a identidade da marca permanente e qualquer anúncio ou revelação provavelmente ocorrerá após a atual temporada. O jogador Kevin Shattenkirk se aposentou da NHL na terça-feira após 14 temporadas. O defensor de 35 anos foi selecionado pelo Colorado Avalanche na primeira rodada do draft da NHL de 2007. Shattenkirk teve 484 pontos em 952 jogos da temporada regular, jogando pelo Boston Bruins, Anaheim Ducks, Tampa Bay Lightning, New York Rangers, Washington Capitals, St. Louis Blues e Colorado Avalanche. E ainda teve 48 pontos em 91 jogos em playoffs. Porter Martone e Matthew Schaefer, 2 dos principais prospectos para o draft da NHL 2025, estão entre os 25 convocados da lista do Canadá, que saiu na última sexta-feira para o Campeonato Mundial Júnior da IHF de 2025. O torneio será realizado entre 26 de dezembro e 5 de janeiro de 2025 em Ottawa. Vamos agora para os feitos e marcas da semana. Artemi Panarin, do New York Rangers, registrou seu 129º jogo de assistências múltiplas na carreira e ultrapassou Martin St. Louis, que tinha 128, para o 6º maior número entre jogadores não draftados. Continuando em Nova York, Mika Zibanejad se tornou o 8º jogador com nacionalidade sueca da história da NHL a atingir 300 gols. Quinn Hughes, capitão do Vancouver Canucks, marcou seu 50º gol na carreira e se tornou o segundo defensor mais rápido dos Canucks a atingir a marca após estrear com a franquia, depois de Rick Lance. O capitão do time também anotou seu 92º jogo multiponto na carreira e passou Patrick Skriko para a posse exclusiva do 14º lugar na história dos Canucks. Hughes teve seu 11º jogo multiponto de 2024-25, atrás apenas de Cale Makar com 12 entre todos os defensores. Seu companheiro de time, Brock Boeser, celebrou 500 jogos na carreira. Já JT Miller registrou seu 116º jogo multiponto com Vancouver e empatou com Elias Pettersson em 10º lugar na história da franquia.
Ainda em Vancouver, Kevin Lankinen teve seu terceiro shutout da temporada e empatou com Connor Hellebuyck e Sam Montembeault para o maior número entre todos os goleiros na atual temporada. Brayden Point, do Tampa Bay Lightning, registrou seu 45º jogo de 3 pontos na carreira e empatou com Victor Hedman em quinto lugar na história do time. Point também se tornou o terceiro jogador diferente na história do Lightning a registrar jogos consecutivos de 4 pontos. Ao longo da semana, o jogador marcou seu 100º gol de power play na carreira e se tornou o terceiro jogador do Lightning a atingir o feito. Os outros são Steven Stamkos, com 214, e Vincent Lecavalier, com 112. Seguindo em Tampa, Declan Carlisle marcou seu primeiro gol na NHL. Andrei Vasilevskiy se tornou o primeiro goleiro na história do Lightning a jogar 500 jogos na carreira. Ele se junta a Connor Hellebuyck como segundo goleiro da classe do draft de 2012 e o 10º em atividade a celebrar o feito. Jake Guentzel estendeu sua sequência de gols para 6 jogos e ultrapassou Chris Kontos pelo primeiro lugar de um jogador do Lightning em sua primeira temporada com o time. Guentzel marcou seu 6º hat-trick na carreira e o primeiro com o Lightning. Nikita Kucherov, com 258 jogos, passou Martin St. Louis para o segundo maior número de jogos com vários pontos na história do Lightning. O único jogador com mais é Steven Stamkos, com 307. Kucherov também chegou à sua 582ª assistência na carreira e empatou com Steven Stamkos como o terceiro maior na história da franquia. O jogador deu assistência em 5 dos 8 gols do Lightning na vitória de 8-3 contra o Calgary Flames e igualou o recorde da sua franquia de mais assistências em uma única partida. O russo também anotou o segundo jogo de 6 pontos de sua carreira e se tornou o único jogador na história do Lightning a repetir o feito. Kyle Palmieri, do New York Islanders, chegou aos 500 pontos na NHL. Seu companheiro de time, Noah Dobson, estendeu sua sequência de pontos para 4 jogos pela 10ª vez em sua carreira e empatou com Jeff Norton na 4ª maior sequência de pontos de 4 jogos ou mais entre os defensores dos Islanders. Dobson marcou o 43º gol de sua carreira e empatou com Roman Remerlich pelo 8º maior número por um defensor na história da franquia. Ken Johnson, do Columbus Blue Jackets, teve seu 14º jogo de múltiplos pontos na carreira e ultrapassou Cole Sillinger na posse exclusiva da 9ª maior pontuação de um jogador do Blue Jackets antes dos 23 anos. Zach Werenski marcou seu 100º gol na carreira e se tornou o primeiro defensor na história dos Blue Jackets a atingir o feito. Werenski é o 8º jogador dos Blue Jackets a atingir a marca com 100 gols. O jogador também se tornou o 7º defensor americano mais rápido a atingir a marca, precisando de 515 jogos. Ele chegou ao seu 30º ponto da temporada em seu 29º jogo e superou a sua própria estatística para menos jogos de 30 pontos por um defensor do time. O defensor estendeu sua sequência de pontos em casa para 9 jogos, empatando com Ryan Johansson como o 4º maior na história da franquia. Seu companheiro de time, Sean Monahan, anotou seu 25º ponto em seu 29º jogo com os Blue Jackets. Apenas 4 outros jogadores atingiram essa marca com a franquia tão rápido. Logan Cooley, do Utah Hockey Club, conseguiu sua 40ª assistência na carreira. Entre os jogadores que estrearam desde 2023 e 2024, Conor Bedard é o único a ter mais, com 54. Zach Benson, do Buffalo Sabres, marcou seu 15º gol na carreira e passou Dave Andreychuk, com 14, pelo 5º maior número entre os adolescentes dos Sabres. Lucas Raymond, do Detroit Red Wings, registrou seu 30º ponto nessa temporada. Os únicos outros jogadores do Red Wings com 22 anos ou menos a atingir a marca em 28 ou menos partidas são Marcel Dion, Steve Yzerman e Sergei Fedorov. Sebastian Cossa se tornou o 11º goleiro na história dos Red Wings a conseguir uma vitória em sua estreia na NHL e o 5º na era da expansão da NHL, que é desde 1967-68. Auston Matthews do Toronto Maple Leafs marcou seu 13º gol na prorrogação na carreira. Está a de se tornar o maior número na história da franquia. O jogador também ultrapassou Brett Hull, Patrick Kane e Seth Jones pelo 4º maior número de gols na prorrogação por um jogador americano na história da NHL. O capitão dos Leafs agora tem 29 pontos em 20 jogos na carreira contra os Devils. Seus 0,95 gols por jogo contra a franquia são os mais altos contra um único oponente. Matthews se tornou o 9º jogador na história da NHL e o 2º em atividade com pelo menos 4 anos consecutivos de calendário com 50 ou mais gols na temporada regular.
Seguindo em Toronto, Max Pacioretty registrou seu 61º jogo de múltiplos gols na carreira e ultrapassou Patrick Kane pelo 10º maior número na história da NHL entre os jogadores nascidos nos Estados Unidos. O Maple Leafs estendeu sua sequência de vitórias em casa contra os Anaheim Ducks para 7 partidas, sua segunda maior sequência ativa contra uma única franquia, atrás de uma sequência de 9 jogos contra os Canadiens. Mackenzie Weegar, do Calgary Flames, chegou aos 500 jogos na carreira. Seu companheiro de time, Dustin Wolf, se tornou o 5º goleiro na história da franquia a registrar vários shutouts antes dos 24 anos. Brett Marchand, capitão dos Boston Bruins, marcou seu 81º gol de powerplay e passou Ken Hodge pelo 8º lugar na lista de todos os tempos nos Bruins. David Pastrnak jogou seu 65º jogo de 3 pontos na carreira e empatou com o companheiro de time Brett Marchand no 6º lugar na história da franquia. Pastrnak, com 706 jogos, precisou do segundo menor número de jogos de um jogador nascido na República Tcheca na história da NHL para atingir 400 assistências na carreira. Quem lidera a lista é ninguém mais ninguém menos que Jaromir Jagr. Charlie McAvoy anotou a 230ª assistência de sua carreira, empatando com Glenn Wesley pelo 7º maior número de assistências por um defensor na história dos Bruins. Cale Makar, do Colorado Avalanche, anotou seu segundo ano com 100 ou mais pontos depois de acumular 123 pontos em 2022, combinando temporada regular e playoffs. Nathan MacKinnon se tornou o primeiro jogador a atingir 50 pontos nessa temporada, sendo o 4º jogador na história da franquia a anotar 10 temporadas consecutivas de 50 pontos, se juntando a Joe Sakic, Peter Stastny e Michel Goulet. O canadense é o 5º jogador na história da franquia com 90 jogos de 3 pontos na carreira. Ele também se tornou o 3º jogador na história do Avalanche com 600 assistências na carreira, se juntando a Joe Sakic e Peter Stastny. MacKinnon e Mikko Rantanen marcaram 5 pontos no mesmo jogo pela segunda vez na carreira. Isso também aconteceu em 24 de janeiro de 2024, e se tornaram a 3ª dupla de companheiros de time a fazer isso várias vezes com a franquia. Mikko Rantanen se tornou o 4º jogador na história de Colorado com 10 hat-tricks na carreira, se juntando a Peter Stastny, Joe Sakic e Michel Goulet. Lane Hutson, do Montreal Canadiens, marcou seu primeiro gol na NHL e empatou com Tom Curvers como segundo defensor novato mais rápido na história dos Habs a conseguir 20 pontos em uma temporada, atrás apenas de Chris Chelios. Chase Gostisbehere, do Carolina Hurricanes, estendeu sua sequência de pontos em casa para 8 jogos e empatou a segunda mais longa de um defensor na história do Hurricanes. Matvei Michkov, do Philadelphia Flyers, estendeu sua sequência de pontos para 5 jogos, a maior sequência de pontos de um calouro dos Flyers. Michkov também anotou seu 9º jogo de vários pontos em 24-25, empatando pelo 3º maior de uma temporada por um calouro dos Flyers nos últimos 30 anos. Scott Lofton empatou com o recorde do Philadelphia Flyers de mais gols em um jogo. O jogador marcou os 4 gols na vitória de 4-1 em cima dos Red Wings. O último jogador a marcar 4 gols em um jogo pelo time foi John Leclerc em 15 de outubro de 2002. Adrian Kempe, do Los Angeles Kings, atingiu a marca de 30 gols em 2024. Ele se tornou o 4º jogador sueco nesse ano a atingir a marca, atrás de William Nylander, Philip Forsberg e Lucas Raymond. Anze Kopitar, capitão do time, jogou seu 311º jogo multiponto na carreira, passando Steven Stamkos pelo 6º maior número entre jogadores de atividade. Neil Pionk, do Winnipeg Jets, marcou seu 200º ponto com o time e o 4º defensor a atingir a marca da franquia. Mark Scheifele estendeu sua sequência recorde de pontos em casa para 13 jogos, a mais longa da liga em 2024-25. Kyle Connor empatou com Brian Little pelo 4º maior número de pontos na história da franquia com 521. Mason Appleton e Nikita Chibrikov marcaram com 10 segundos de diferença, igual aos 2 gols mais rápidos na história do Winnipeg Jets. Os únicos gols mais rápidos aconteceram em 2 de dezembro de 2008, quando Ron Hansen e Chris Thorburn marcaram com 7 segundos de diferença. Josh Morrissey teve sua 271ª assistência na carreira e empatou com Vyacheslav Kozlov em 7º na lista de todos os tempos do Winnipeg Jets. O Winnipeg marcou 8 gols pela segunda vez nessa temporada. Os únicos outros times a fazerem isso várias vezes nessa temporada são o Lightning com 3 vezes e os Senators 2 vezes. Os Jets venceram seu
10º jogo em casa na temporada em apenas sua 13ª partida, igualando 2017, 2018 e 2022-23 com o menor número de jogos para atingir a marca. O Vegas Golden Knights conquistou sua 49ª vitória na prorrogação desde que entraram para a liga em 2017-18, ultrapassando o Lightning e o Blue Jackets para o 4º lugar entre todos esses times nesse período. Dylan Guenther, do Utah Hockey Club, ampliou sua liderança de equipe em gols com seu 11º da temporada e empatou com Matvei Michkov com o maior número de gols por um jogador de 21 anos ou menos em 2024-25. O Utah Hockey Club empatou com a franquia Dallas Stars Minnesota North Stars na maior sequência de vitórias fora de casa na temporada inaugural de um clube com 9. Drake Batherson, do Ottawa Senators, se tornou o 6º membro da classe do draft de 2017 a marcar 100 gols e foi o primeiro selecionado fora das 2 primeiras rodadas. Batherson também se tornou o 3º jogador dos Senators nos últimos 10 anos com um hat-trick natural, seguindo Brady Tkachuk e Mika Zibanejad. Continuando em Ottawa, Linus Ullmark registrou sua 10ª partida sem sofrer gols na carreira e se tornou o 7º goleiro sueco com tantos shutouts. Sergei Bobrovsky, do Florida Panthers, empatou com Curtis Joseph, com 190 cada, na 7ª posição do maior número de vitórias fora de casa na história da NHL. O único goleiro em atividade com mais é Marc-André Fleury, com 241, que está em 2º lugar todos os tempos. Sidney Crosby, capitão do Pittsburgh Penguins, chegou a 1.025 assistências na carreira e ultrapassou Gordie Howe, que tem 1.023 pela posse exclusiva do 5º maior número com uma única franquia na história da NHL. Crosby também garantiu seu 477º jogo multiponto e empatou com Steve Yzerman em 7º na lista de todos os tempos da NHL. Erik Karlsson chegou à sua 460ª vitória na carreira e empatou com Johnny Oduya em 9º maior número por um defensor sueco. A lista é liderada por Niklas Lidström com 937. Os Penguins derrotaram os Habs por 9-2 na última quinta-feira. O time marcou 6 gols no 3º período pela 6ª vez na história da franquia. Jack Hughes, do New Jersey Devils, teve seu 34º jogo de 3 pontos na carreira e ultrapassou Pat LaFontaine pelo 4º maior número na história da NHL entre os jogadores americanos com 23 anos ou menos. Hughes marcou seu 20º gol da vitória na carreira e empatou com Zach Parise pelo maior número de jogador dos Devils antes dos 24 anos. O Washington Capitals estendeu sua sequência de vitórias fora de casa para 10 jogos, empatando como o 7º mais novo na história da NHL. Os Capitals também se tornaram o 2º time com 20 vitórias nessa temporada e fizeram em 28 jogos, igualando seu menor número de jogos necessários para a marca. Washington estendeu sua sequência de pontos para 9 jogos, a maior sequência de um time em 24-25. Connor Bedard, do Chicago Blackhawks, marcou o 7º gol de power play de sua carreira, empatou com Jonathan Toews pelo 3º maior número na história da franquia por um adolescente antes de Patrick Kane e Eddie Olczyk. Leon Draisaitl, do Edmonton Oilers, se tornou o primeiro artilheiro de 20 gols nessa temporada, um feito que ele também conquistou em 21-22. O jogador também alcançou sua 9ª temporada consecutiva de 20 jogos e empatou com Wayne Gretzky em 3ª maior sequência na história do Oilers. Draisaitl e McDavid trabalharam no mesmo gol pela 458ª vez, passando Robert Gilbert e Jean Rattel pelo 7º maior total por uma dupla de companheiros do time na história da NHL. McDavid e Draisaitl deram assistência para o mesmo gol pela 122ª vez na carreira, empatando com Marcel Dionne e Dave Taylor em 7º lugar na história da NHL. Pela 81ª vez, Ryan Nugent-Hopkins, Connor McDavid e Leon Draisaitl participaram na construção de um gol. Apenas um trio de jogadores de atividades combinou tantos gols: Steven Stamkos, Nikita Kucherov e Victor Hedman com 87. Draisaitl registrou seu 27º jogo de 4 pontos na carreira e empatou com Mark Messier em 4º lugar na lista de todos os tempos na franquia. O jogador também passou Peter Forsberg pelo 10º maior número na história da NHL entre jogadores nascidos fora da América do Norte. Evan Bouchard, do Edmonton Oilers, e Kyle McCarr pela Avalanche têm 100 pontos cada em 2024, combinando temporada regular e playoffs, marcando a 6ª vez na história da NHL onde vários defensores tiveram um total de 3 dígitos em um ano civil. Os outros foram em 2022, com Adam Fox e Kyle McCarr, 1990 com Paul Coffey e Al MacInnes, 1990 também Paul Coffey e Al MacInnes, 1984 Ray Bourque e Paul Coffey,
Em 1983, também Ray Bork e Paul Coffey. Mason McTavish, do Anaheim Ducks, celebrou seu 100º ponto na carreira e se tornou o terceiro jogador do draft da NHL de 2021 a atingir o feito, se juntando a Wyatt Johnston e Matt Beniers. Troy Terry anotou seu 55º jogo de múltiplos pontos e empatou com Andy McDonald, assim como Jacob Silfverberg pelo 10º lugar na história da franquia. Jake Oettinger, do Dallas Stars, conquistou sua 49ª vitória no ano civil de 2024, incluindo playoffs, e ultrapassou Ed Belfour, com 48, em 2000, pelo maior número de um goleiro da história da franquia Dallas Stars. McLean Celebrini, do San Jose Sharks, empatou com Patrick Marleau pelo segundo maior número de jogos com múltiplos pontos por um adolescente na história dos Sharks, com 3. Celebrini marcou seu 20º ponto na carreira e se tornou o segundo jogador mais rápido a atingir a marca na história dos Sharks. Apenas Robbie Goodrow atingiu a marca em menos de 25 jogos. Matt Boldy, do Minnesota Wild, atingiu 200 pontos na NHL. Ele se tornou o segundo jogador mais rápido na história do Wild a atingir o feito atrás de Kirill Kaprizov. Vamos para as lesões e movimentações da semana. Cam Fowler foi negociado com o St. Louis Blues pelo Anaheim Ducks no sábado. Anaheim recebeu o prospecto de defesa Jeremy Biakabutuka e uma escolha de segunda rodada no draft de 2027. Oliver Wahlstrom foi reivindicado pelos Bruins após dispensa do New York Islanders no sábado. Clint Costin, do San Jose Sharks, foi colocado na reserva de lesionados com uma lesão na parte superior do corpo. Jack Drury, do Carolina Hurricanes, ficará fora por pelo menos algumas semanas após ter passado por uma cirurgia na mão na última quinta-feira. Alec Martinez, do Chicago Blackhawks, foi colocado na reserva de lesionados na sexta-feira, retroativo a 7 de dezembro, devido a uma lesão no pescoço. Já Peter Mrazek foi colocado na reserva de lesionados pelos Blackhawks após sofrer uma lesão na virilha. O Colorado Avalanche negociou o goleiro Alexander Georgiev com o San Jose Sharks em troca de Mackenzie Blackwood. Os Sharks também receberam o ala Nikolai Kovalin, uma escolha condicional de quinta rodada em 2025 e uma escolha de segunda rodada no draft de 2026 na troca, enquanto o Colorado adicionou ao seu elenco o ala Giovanni Smith e uma escolha de quinta rodada no draft de 2027. Roman Josi, capitão do Nashville Predators, sofreu uma lesão na parte inferior do corpo e está afastado dia a dia. Enquanto Alex Ovechkin continua a se recuperar de uma lesão, na quarta-feira o atacante do Washington Capitals dividiu o gelo com Nicklas Backstrom antes do treino do time, reunindo uma das duplas mais eficientes da liga, pelo menos por uma manhã. Trevor Zegras, do Anaheim Ducks, passou por uma cirurgia para reparar um menisco rompido no joelho direito e ficará afastado por 6 semanas. Bo Horvat, do New York Islanders, está afastado dia a dia com uma lesão na parte inferior do corpo. Keandre Miller, do New York Rangers, foi colocado na reserva de lesionados pelo time na sexta-feira por causa de uma lesão na parte superior do corpo. Jake Middleton, do Minnesota Wild, foi colocado na reserva de lesionados de longo prazo na sexta-feira com uma lesão na parte superior do corpo. O time de Minnesota também anunciou que contratou o defensor Travis Dermott, dispensado do Edmonton Oilers. Ken Talbot, do Detroit Red Wings, está novamente afastado após o goleiro agravar uma lesão na parte inferior do corpo durante o treino de sexta-feira. Anthony Stolarz, do Toronto Maple Leafs, está afastado dia a dia por causa de uma lesão na parte inferior do corpo. Vamos então às 3 estrelas da semana. A terceira estrela da semana é Mikko Rantanen, do Colorado Avalanche. O jogador marcou 3 gols e 7 assistências em 4 jogos, totalizando 10 pontos. A segunda estrela da semana é Brayden Point, do Tampa Bay Lightning. Ele anotou 4 gols e 7 assistências na semana, contabilizando 11 pontos. E a primeira estrela do VG dessa semana é Nikita Kucherov, do Tampa Bay Lightning, que registrou 2 gols e 10 assistências na semana, totalizando incríveis 12 pontos. Bom, passamos a limpo mais uma semana da NHL e por hoje é isso. Lembrando que estamos em todas as redes sociais com o TicTacGo, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok e Blue Sky. Ficamos por aqui, um abraço e até mais.